Pessoal, bom dia. Então hoje a gente começa a parte de cálculo mesmo, né? Que é a parte de limites e continuidade, tá certo? Então nós vamos falar desse assunto ao longo das próximas aulas, até a aula de número 9, tá legal? E no nosso livro texto, o livro do Stewart, isso está no capítulo 2. Então a gente começa hoje o conteúdo desse capítulo aí, tá legal? E hoje os tópicos são os seguintes: a gente vai ver uma parte de motivação e de umas noções intuitivas de limites, tá certo? Aí a gente vai ver a definição de limite de verdade, né? A definição matemática e precisa do que é o limite. E eu vou definir também funções contínuas, tá legal? E bom, junto com isso a gente vai calcular os primeiros limites, né? Os primeiros aqui do curso. E bom, depois, na próxima aula, a de quarta-feira, vai ser limites laterais e composições de funções. Na semana que vem, os teoremas do confronto e do valor intermediário, bem como os limites infinitos, e depois, para encerrar, o limite fundamental exponencial, tá certo? Então esse é o programa para essas nossas próximas aulas. Antes de começar com isso, eu queria indicar algumas referências complementares, né? Então, agora que a gente vai começar a falar de coisas mais sofisticadas, né, coisas mais do cálculo mesmo, eu gostaria de indicar alguns livros para quem quiser, se alguém quiser, ver a parte mais matemática do assunto, tá certo? Uns livros que a matemática é mais pesada, que são esses livros mais rigorosos aqui, tá bem? Então, aqueles livros que eu indiquei na primeira aula, eles todos são mais ou menos do mesmo nível, que é o nível aqui da disciplina, né? Uma coisa mais instrumental, com bastante exemplo, bastante aplicação, né? Mas tem livros que fazem a matemática com mais cuidado, tá certo? Então, quem tiver esse interesse mais teórico, um livro muito bom e foi traduzido em português, é o livro do Tom Apostol, né? O volume 1 do cálculo dele. E esse segundo livro é bem interessante também, quem quiser pegar pesado, aí tem exercícios difíceis, né, problemas mais difíceis, coisas mais avançadas. Esse Problemas e Exercícios de Análise Matemática, do Demidovitch, que é um livro interessante também, né. E, bom, esse terceiro livro aqui, ele é um livro bem antigo, ele sai na década de 1930. Ele é o meu livro favorito de cálculo, esse terceiro aqui. Ele é um livro que eu uso bastante para preparar minhas aulas, coisas assim. Ele é bem influente. Na verdade, os livros que vieram depois dele, todos são, de certa forma, facilitações dele, né? Então é um livro legal. Talvez não para começar a entender o cálculo, mas para uma referência teórica mais sólida, né? Esse é um livro muito bom. E esses dois últimos não foram traduzidos, até onde eu sei. O livro do Michael Spivak, um livro muito usado na matemática, para quem vai aprender cálculo para saber a matemática mesmo. E depois o livro do Curran, que foi reescrito com Fritz John, algumas décadas depois, né? Ele é meio que esse terceiro aqui refeito, tá legal? Então, esses são materiais de consulta. Se você precisar ver a matemática mais de verdade, nesses lugares você encontra, tá bom? E uma listinha de softwares, tá certo? Eu insisto que sempre que vocês forem fazer qualquer exercício do cálculo 1, vocês façam os gráficos envolvidos, tá bom? Bota rapidinho no aplicativo, vê o gráfico, né? Qualquer coisa que você for fazer dos exercícios aí, sempre vai te ajudar a ter os gráficos na mão. E aí a gente tem o GeoGebra, que é esse que eu uso aqui na frente, já falei dele. Mas tem um software um pouco mais forte, que é o Máxima, também gratuito. E eu indico aqui um material editado aqui pela EditaEd, aqui da UFPA. Inclusive a autora é a professora Cristina Vaz, que é a coordenadora da equipe de monitoria. E nesse material que está disponível no site da editora, você encontra todos os comandos que são importantes para o cálculo 1, no Máxima, tá certo? Ele é um software mais forte, né? Ele é capaz de fazer coisas mais pesadas que o GeoGebra. E por último tem o Scilab, que seria também uma versão gratuita do MATLAB, diria. Já é um software bem mais poderoso, dá para fazer bem mais coisa com ele, vocês poderiam usar até em outras disciplinas também. E o Máxima também, tá legal? Então eu trouxe essas referências aí antes de entrar no assunto mesmo. E, enfim, se vocês quiserem mais ou coisas mais específicas, aí vocês me perguntam. Geometria analítica, trigonometria, logaritmos, todas essas coisas que a gente andou discutindo, tá bom? Muito bem, então, como uma motivação para os limites, vamos voltar àquele problema que foi mencionado na primeira aula, né? O problema da velocidade instantânea, tá legal? Então aqui é colocado um problema físico de uma bola que é solta a partir de um ponto de observação,
tá certo? Quer dizer, da origem do sistema de coordenadas, né? No alto de uma torre de 450 metros de altura. Aqui está falando aquela torre de Toronto. Bom, então, desprezando a resistência do ar, a gente tem que encontrar a velocidade da bola após 5 segundos. Esse que é o problema de motivação. Muito bem. E nesse caso, a gente entende que o movimento ele é dado pela lei de Galileu, tá certo? Então, denotando por S a posição da bola no instante t segundos, a gente tem que S de t é 4,9t ao quadrado, né? Tá bom? Então, esse problema de motivação, ele funciona assim, né? Vou fazer uma figura aqui. Um problema de velocidade instantânea, né? Em que foi solto um corpo aqui, numa altura de 450 metros, tá certo? Esse corpo é solto aqui. Então, no instante t igual a 0, a gente tem que S de t, que é 4,9t ao quadrado, dá 0 também, de modo que o sistema de coordenadas está baseado no ponto de partida e está orientado para baixo, né? Na medida que o t cresce, isso aqui vai crescer também, isso significa que o corpo está caindo e que a gente está vendo ele cair a partir da torre, tá certo? Muito bem. Então, por exemplo, quando t igual a 1, a gente tem que ele vai ter caído S de 1, que é 4,9 metros, né? Aqui a gente está trabalhando com tempo em segundos, né? Tempo em segundos e S em metros, né? A distância percorrida em metros, ok? E muito bem, então se você coloca agora no tempo igual a 2, o que vai acontecer? A gente vai ter um S de 2, que é 4,9 vezes 2 ao quadrado, tá certo? E que, portanto, é 4,9 vezes 4, né? Então, já no instante 2, a gente vai ter esse 4,9 aqui, vezes 1, 2, 3, tá certo? Então, tem 2, 3, 4, tá bom? Então, 4,9, 2 vezes 4,9, 3 vezes 4,9, 4 vezes 4,9. Então, já no instante tempo 2, o corpo já vai ter caído tudo isso daí, tá certo? De acordo com essa lei do quadrado, do tempo, que é a lei de Galileu, né? Essa continha aqui, ela dá 19,6 metros, tá legal? Então, aqui é o instante de tempo t igual a 2. E bom, e por aí vai, né? O corpo continua caindo, enquanto que ele não chega ao chão. A altura original era 450 metros, então ele ainda pode cair mais alguns segundos. E a questão aqui é qual que é a velocidade instantânea nesse instante t igual a 5 segundos. Tá certo? É isso que a gente está querendo entender o que é. Bom, fazendo a conta da posição S5, você descobre que isso aí dá 122,5 metros, tá certo? Aos 5 segundos ele já vai ter caído tudo isso, aqui é esse corpo, né, a bola no caso, tá bom? E aí a pergunta é o que é a tal da velocidade instantânea, né? Então, antes de pensar na velocidade instantânea, a gente olha para velocidades médias, tá certo? Então, a gente olha para velocidades médias, né? Médias, que são quocientes da forma ΔS sobre ΔT, entendidos como S num tempo t, tá bom? Menos o S num tempo t0, dividido por t menos t0, tá bom? Então, cada vez que você olha para a posição num instante t0 e para a posição no instante t e considera esse quociente de diferenças, o que você tem é a velocidade média entre os instantes t0 e t, tá bem? Então, nesse caso, a gente está querendo colocar t0 igual a 5 nessa fórmula da velocidade média e analisar como que as velocidades médias se comportam na medida em que você pega o tzinho cada vez mais próximo do t0. É daí que vai sair a tal da velocidade instantânea, tá bem? Então, por exemplo, se você pegar o t0 igual a 5 e um t igual a 6 e fizer essa conta, ΔS sobre ΔT,
o que você vai ter aqui é 4,9 vezes 6 ao quadrado, menos 4,9 vezes 5 ao quadrado, que já está feito ali, dividido por 6 menos 5, tá bom? E essa conta dá 4,9 que multiplica. Bom, 6 menos 5 é 1, né? 6 menos 5 é igual a 1. Então, o denominador dá 1. E aqui eu estou colocando em evidência o 4,9. Eu estou então multiplicando 4,9 por 36 menos 25, que é o 6 ao quadrado menos o 5 ao quadrado, tá bom? E eu já vou colocar direto quanto dá essa conta. Isso aqui 4,9 vezes 11. E isso aí dá exatamente aqui 53,9 metros por segundo, tá certo? De fato, né, 49, que é 4,9 vezes 10, mais 4,9, né, vai dar esse aqui, né? Então a gente descobre que a velocidade média entre os instantes t0 igual a 5 e t igual a 6, nesse 1 segundo após o 5, é essa daqui, tá certo? Essa daqui é a velocidade média, né? E a ideia aqui, é aproximar o t do t0. A gente vai indicar isso daqui assim, tá legal? E ver o que acontece com esses quocientes na medida em que você pega t cada vez mais próximo do t0. Então, fazendo uma pequena tabela de valores, os resultados são esses aqui, certo? Para o intervalo de tempo entre 5 e 6, foi essa conta que eu abri no quadro, vai dar os 53,9. Agora, veja só, em vez de usar o t igual a 6, se você usar o t igual a 5,1 e fizer a conta, vai dar 49,49. E se você pegar agora t, aqui, 5,05, vai dar esse 49,245. Agora, 5,01. Então, você olha a velocidade média entre os instantes t igual a 5 e t igual a 5,01. Tá certo? Então, você está variando aí 1/100º do segundo, né? Vai dar esse 49,049. E, bom, você pode continuar pegando t's cada vez mais próximos do t0. No caso aqui está chegando até os 5,001, que vai dar uma velocidade média de acordo 49,0049. Tá bem? E, portanto, o que a gente espera tirar como uma velocidade instantânea, entendida aqui como um limite de velocidades médias, tá bem? É o tal do 49, né? 49 metros por segundo. Então, esse símbolo do lado, quer dizer, na verdade, essa igualdade inteira vai ser definida na aula de hoje. Eu vou explicar o que significa afirmar que o limite de quando t tende a 5 de st menos st0 dividido por t menos t0, ou seja, o limite das velocidades médias, quando o instante t tende ao instante t0, é igual a 49. Então eu vou explicar exatamente o que significa essa afirmação aqui, tá bom? Aí, então, uma tabela de valores como essa, ela dá meio que uma ideia do que está acontecendo, né? Então a gente ainda vai discutir se de uma tabela como essa você pode ou não concluir o que está sendo dito abaixo aqui, tá legal? Já adianto que a resposta é não, não é a tabela que te fala. A gente tem que fazer mais para garantir o limite, né? Muito bem, então, assim como a gente considerou essa velocidade instantânea, né, a gente pode considerar agora uma função definida sem uma motivação física. Pega essa função racional, função x² menos 1 dividido por x menos 1. E aí, fazendo essa análise de uma tabela de valores, tá bem? A gente vai concluir o seguinte. Antes, observe o seguinte, que se você substituir x igual a 1 nessa fórmula, você fica com a expressão 0 dividido por 0, que não tem sentido, tá certo? Mas, entretanto, as tabelas de valores dizem o seguinte. Olha só, quando a gente pega um x perto do 1, mas menor do que 1, tipo x 0,9, 0,99, 0,999, 0,999, a gente tem que f de x parece estar se aproximando de 2, né? Nessa tabela está, tá certo? Bem como você pegar 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001,
a gente vê que f de x nessa tabela se aproxima do número 2 também. Tá bem? De modo que a gente pode se perguntar, será que é isso que significa dizer que o limite de x² menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1 é igual a 2? Né? Então, esse é um segundo exemplo de motivação, tá? Que a gente vai aprender a calcular hoje e garantir que sim, né? Garantir matematicamente que sim. Começando por definir o que significa isso, né? Ainda não cheguei lá. E bom, um exemplo talvez mais simples é o de um polinômio. Você pode pegar e considerar agora esse polinômio, x² menos 5x mais 6, e pensar o que acontece na medida em que você coloca números cada vez mais próximos do número 1 nessa fórmula. Tá certo? Os resultados estão aí, e a gente vê que isso parece estar se aproximando de 2 também. Né? E olha só, se você coloca nessa fórmula 1, você fica com 1 ao quadrado, que é 1, menos 5 dá menos 4, mais 6 dá 2. Né? Então, nesse caso, a gente tem uma função que está definida no 1, e cujos valores, quando o x se aproxima de 1, parecem se aproximar do valor da função no 1. Tá bem? Então, a gente tem mais essa situação ainda, na qual a gente deve se perguntar se vale essa afirmação de que o limite é igual a 2. Né? Tá legal? Então, a ideia é essa, é você olhar para como que uma função se comporta quando você fica arbitrariamente próximo de um ponto, tá certo? Em torno do qual a função esteja definida. Essa que é a noção intuitiva de limite. E daí a gente vai conseguir tirar várias coisas, por exemplo, a própria definição de velocidade instantânea. Né? Vejam que, por enquanto, eu só tenho uma definição clara de velocidade média. Né? Muito bem. Então, a definição é a seguinte. Vamos logo se entender com ela. A gente considera uma função real definida em um intervalo aberto que contenha o número p, exceto, possivelmente, o próprio p. Tá bem? E um número real L. Então, quando eu digo aqui, seja um f uma função e L, isso significa que no resto da aula de hoje inteira, a gente só vai falar de funções nessas condições aqui, tá bom? Então, tudo que eu falar hoje apenas se aplica para funções que estejam nessas condições aqui, tá certo? O pzinho vai ser um ponto em torno do qual a função está definida e o L é um número real. Nas próximas aulas isso vai mudar, tá bom? Mas hoje a situação é essa. Então, a definição diz o seguinte, diz que você falar o limite de f quando x tende a p é igual a L e escrever essa expressão. Então, atenção, o que está sendo definido aqui é a expressão inteira, é a igualdade. A gente não define o que é lim, a gente não define o que é x tende a p, não, a gente define o bloco todo, tá certo? É a afirmação da igualdade inteira. E aí vem a definição matemática aqui, que é um tanto pesada, costuma assustar as pessoas no cálculo 1, mas é a definição matemática correta, vamos se entender com ela, tá certo? Ela diz o seguinte, que se para todo número positivo chamado de epsilon, então tem uma letra grega aqui, epsilon, existe um número delta, então essa aqui é a letra grega delta, que vai depender desse número epsilon, tá certo? E tal que, se o seu x está delta próximo do p, então f de x fica epsilon próximo do L. Essa é a definição matemática de limite. Então, vamos começar anotando o nome dessas letras, né? Isso aqui é um epsilon, e isso aqui é um delta minúsculo, tem o delta maiúsculo que vocês conhecem mais, que é o triângulozinho, né? Esse é o delta minúsculo. Ok? E, bom, o que essa definição está dizendo, então, é que, contanto que o x assuma valores que fica delta próximo do p, exceto o p, né? É isso que significa esse maior que zero desse lado aqui. Então, contanto que isso aconteça, você pode ter certeza que os valores que a função vão assumir vão ficar epsilon próximos do L, do número real L. Então,
essa última linha, a gente na verdade pode refrasear ela, a gente pode trocar ela pelo seguinte. Veja só, as desigualdades dessa definição são equivalentes a... Então, a gente começa com ela, né? Ó, é 0 menor que x menos p em módulo menor que delta. Então, lembrem-se que x menos p em módulo vai ser igual ou ao próprio x menos p ou a menos ele, né? Dependendo do sinal dessa diferença, tá certo? Dependendo, então, se x menos p é maior ou igual que zero, ou se x menos p é menor que zero. Então, quando você olha para uma desigualdade que envolve um módulo, na verdade ela se quebra em duas desigualdades diferentes, né? Por conta desses dois casos aqui, certo? Então, quando a gente diz x menos p menor que delta, isso aqui significa, primeiro, que você tem de fato que o próprio x menos p é menor que delta, tá certo? Mas você tem também que menos x menos p é menor que delta, tá certo? E aí, trocando aqui a desigualdade, né, a gente conclui o seguinte, que essa desigualdade em módulo, ela na verdade, ela equivale a você falar que a diferença, não mais agora o módulo da diferença, mas a diferença, ela mesma, está ficando entre menos delta e delta. Isso é o lado essa desigualdade da direita, enquanto que a desigualdade da esquerda te diz que o x não pode ser o p, né? Porque um módulo só é zero quando o que está dentro dele é zero. Então, você dizer que o módulo é maior que zero, você dizer que x menos p é diferente de zero e, portanto, o x é diferente de p. Então, essa é um primeiro jeito de reescrever o que estava escrito antes. Agora, somando p dos dois lados, você descobre que isso aí é equivalente a p menos delta ser menor que x, ser menor também que p mais delta. Tá certo? E, da mesma maneira, isso vale para a desigualdade envolvendo f, l e epsilon, né? Tá bom? Então, a gente abre aqui e chega nessa conclusão. Eu estou fazendo isso para ajudar a refrasear a definição de limite. Tá certo? Então, veja só, sabendo que as desigualdades que aparecem no final da definição aqui são equivalentes a essas, a gente pode reescrever a definição de limite assim, olha só. Né, a gente diz que, então, a gente vê que o limite existe e é igual a L, se e somente se, a frase começa igual, né? Para todo epsilon existe delta, né? Então, vou até anotar isso aqui. Então, a gente está analisando essa definição, né? Se e somente se, para todo epsilon maior que zero, existe um delta que depende do epsilon maior que zero, tá o quê? Se você tem x menos p em módulo menor que delta, você tem também f de x menos l menor que epsilon em módulo. Então, essa é a definição, né? Agora, essa definição é equivalente a uma das seguintes. Veja só, a primeira, ela está escrita de um jeito para a gente pensar sobre o diagrama de flechas da função. Então, a primeira equivalência é assim, se você pega um ponto no domínio da função que esteja nesse intervalo x menos p, p menos delta, p mais delta aberto, né, mas sem o centro, então, a primeira reformulação é assim, a gente está olhando para um ponto P aqui, esse ponto P, ele pode ou não estar no domínio da função. Nada da definição exige isso, tá certo? E a gente olha para o intervalo simétrico em torno dele. P menos delta, P mais delta, tá legal? E você dizer que o limite de quando x tende a P existe e é igual a L, é você dizer o seguinte, que quando você pega a chegada aqui, pela função, aqui você vai ter o L, aqui você vai ter L menos epsilon, L mais epsilon. E muito bem, e todo esse intervalo aqui, com exceção do seu centro, tá certo? Todo esse intervalo aqui, com exceção do centro, isso aqui tudo, vai ser levado pela função inteiramente dentro desse intervalo aqui, tá bem? Totalmente desse intervalo aqui.
Então, essa implicação da definição de limite, do ponto de vista dos diagramas de flechas, é isso que ele diz. Você não tem nenhuma informação sobre como que são as flechas, tá certo? As flechas podem ser uma bagunça toda aqui, tá certo? Mas o que a definição exige é que esse intervalo, com exceção do seu centro, seja inteiramente levado dentro desse intervalo aqui. Essa é a implicação da definição de limite. Enquanto que os quantificadores, o para todo epsilon existe delta, eles dizem o seguinte, que a ideia é que você vai pegando épsilons cada vez menores. Então, a ideia aqui é que esse intervalo de chegada, ele vai sendo comprimido, tá certo? Ele vai tendendo a ser somente o ponto L, né? Então, o movimento aqui é de ir fechando as extremidades, tá certo? É aquela ideia da gente olhar para a velocidade média entre 5 e 6, entre 5 e 5,1, entre 5 e 5,01, entre 5 e 5,001, tá certo? A gente tá, aqui no caso, né, a gente está fazendo esse tipo de coisa, tá bom? E muito bem, então na medida em que você pega esse epsilon cada vez menor, para que o limite exista, tem que sempre existir esse delimitador aqui em cima, que a gente também espera que vá ser cada vez menor, de modo que isso aconteça, tá bem? Então, a implicação é essa figura, enquanto que os quantificadores, eles têm a ver com isso. Eles têm a ver com isso aqui estar acontecendo em escalas arbitrariamente microscópicas, tá certo? Essa figura, na verdade, esse intervalo ele é tão pequeno quanto nós quisermos, é tão pequeno quanto se desejar, tá? E a ideia, normalmente esse aqui vai ficar pequeno junto também. Tá legal? Então a interpretação em termos do diagrama de flechas é essa, enquanto que a interpretação no gráfico é a número 2. Então, no gráfico, o que a gente vai ver é o seguinte, é que ele vai estar, quer dizer, a parte do gráfico que está entre P menos delta e P, e P e P mais delta, né? Veja que eu estou excluindo o P, tá bem? Entendendo que a função não precisa nem estar definida sobre o P, tá certo? Então, existir o limite é esse gráfico estar contido no retângulo P menos delta, P mais delta, L menos epsilon, L mais epsilon. Isso para qualquer epsilon e delta. Então eu vou fazer uma figura aqui para ilustrar o que isso significa, né? Vamos começar com um retângulo meio grande e o centro desse retângulo aqui, ele vai ser o seguinte, ele vai ser o encontro das retas, a reta horizontal y igual a L, tá bom? E aqui a gente tem a reta vertical x igual a x0. Então, digamos que tenha sido dado um epsilon. Então, vamos pegar aqui um epsilon 1, digamos. Então, eu vou pegar aqui, essa daqui de cima é a horizontal y igual a L mais epsilon, e a de baixo aqui é a horizontal L menos epsilon. Epsilon 1, tá certo? Vamos pegar um primeiro epsilon. Então, dizer que existe o limite é dizer que dado esse epsilon 1, que pode ser, por exemplo, 0,1, digamos, vai existir o raio em torno do x0, vai ter o delta de modo que, quando fizer x menos delta, x0 menos delta, né? E aqui, x igual a x0 mais delta, o gráfico da função está contido nesse retângulo aqui. Não sabemos absolutamente nada sobre o gráfico. O gráfico, só o que vai ter que acontecer é que ele vai ter que entrar por um lado aqui, sair pelo outro lado aqui e em nenhum momento sair do retângulo, tá certo? Quer dizer, a imagem do intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, né, menos esse ponto do centro, x igual a x0, tem que estar inteiramente contida no L menos epsilon, L mais epsilon, ou seja, o gráfico aqui, ele não, para que o limite exista, para que esse delta 1, de fato, corresponda a esse epsilon 1, o gráfico tem que estar inteiro aqui dentro. Agora ele pode oscilar bastante, isso não tem nenhum problema, tá certo? Ele pode oscilar bem, desde que ele fique inteiramente contido aqui dentro. Então, dado esse epsilon 1, eu tenho um delta 1 correspondente aqui. Agora para todo
existe, certo? Isso quer dizer o seguinte, que agora se eu pegar e eu reduzir a minha faixa horizontal, aqui vamos pegar um ε2, por exemplo. Vou pegar e vou reduzir a minha faixa horizontal. O que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar um delta correspondente, então agora eu estou pegando um ε2. ε2 menos ε2, né? L mais ε2, L menos ε2. Eu tenho que dar um jeito de botar aqui uma faixa vertical, de modo que na nova caixinha que eu tiver, nessa caixinha menor aqui dentro, eu tenha esse fenômeno do gráfico estar contido nela. E bom, e essa caixinha tem que ser simétrica em torno do ponto também, né? Então veja só, nesse segundo aqui, eu vou precisar fazer o quê? Olha, eu tenho que eliminar isso daqui, né? Porque aqui o gráfico já está saindo por cima dela, tá vendo? Então isso aqui tem que ficar de fora, isso aqui tem que ficar de fora, isso aqui tem que ficar de fora, isso aqui também. Eu tenho que pegar uma faixa vertical, magrinha o suficiente, de modo que naquele pedaço do gráfico ele fique inteiramente contido na caixinha. Então nesse caso, essa caixinha teria que ser algo, como eu desenhei aqui mesmo, né? Algo aqui assim, tá certo? E algo aqui, assim. Então pronto, aqui está a minha segunda caixinha, correspondendo ao segundo epsilon, né? Então aqui eu vou ter um x0 mais delta2 e um x0 menos delta2. E é assim que funciona a brincadeira, tá certo? E aí assim por diante, quer dizer, como eu falei, isso pode ser feito infinitamente. É para todo epsilon maior que 0. Então, se eu comecei, digamos, com 1/10, eu vou para 1/100, eu posso também pegar 1/1000 e fazer uma faixa horizontal ainda mais estreita, tá certo? Eu posso vir aqui e fazer uma faixa horizontal ainda mais estreita. E eu vou ter que arrumar uma caixinha, tá certo? Que, enfim, que resolva esse problema. Aliás, minha figura tinha um pequeno defeito aqui que eu marquei o ponto fora do gráfico, né? Mas não, peraí. Na verdade, a gente não sabe aqui, vou deixar isso aqui aberto, né? Porque o ponto em si pode nem estar no domínio da função, né? Minha intenção é deixar o gráfico meio nebuloso aqui mesmo, tá certo? Então, para essa terceira faixa, a gente teria que pegar aqui uma caixinha ainda mais fina aqui dentro, tá certo? Para conseguir deixar a função confinada, tá? Eu tenho aqui uma versão animada do que eu estou falando, né? Olha só. Então, na minha figura, eu quis dar a entender que o gráfico ele pode ser extremamente complicado, tá certo? As noções de limite, elas não te falam absolutamente nada sobre como que é o gráfico. A única coisa que está sendo falada aqui é essa propriedade das caixinhas encaixantes, né? Você vai botando retângulos dentro de retângulos, e o gráfico tem que ficar aprisionado dentro disso. Se ele fica subindo e descendo, né, como eu falei, é uma coisa meio nebulosa mesmo. A definição de limite não tem nada a ver com isso. Quando você vai ver num software, você vai usar o gráfico de uma função toda bonitinha. Nesse caso aqui, nós temos uma função cúbica, tá certo? Uma função cúbica que se anula no -2, no 0 e no 2. Tá bem? E aí o negócio é assim, a gente pega um x, então digamos, vou pegar um x aqui. Pegar esse x entre 1,5 e 2 aqui, tá bom? E aí o jogo é esse, né? Se eu te dou um epsilon, quer dizer, se eu te dou, tá vendo o tamanho da faixa horizontal, você precisa encontrar um epsilon, um delta, de modo que, fazendo a faixinha vertical ser magra o suficiente, o gráfico fica inteiro contido lá, tá certo? Então vamos começar com um epsilon grande, né, e vamos olhar aqui o que está acontecendo, né? Bom, para esse epsilon grande, se eu pegar um delta a partir daqui, ó, no máximo esse daqui, eu consigo fazer o gráfico ficar contido na caixa. Bom, aí vem alguém mais exigente e fala, não, esse epsilon está muito grande, eu vou pegar esse epsilon e vou reduzir ele, tá certo? De modo que você vai ter que agora estreitar mais ainda a sua faixa horizontal para deixar o gráfico contido na caixinha. E
é a coisa dos quantificadores, tá certo? É para todo epsilon existe delta. Você pode reduzir o epsilon infinitamente, contanto que ele seja positivo. Você pode pegar um epsilon 10 elevado a menos 36, tudo bem, tá certo? Então, reduzindo ele mais ainda, a gente também tem que reduzir o delta mais ainda. E veja só, aqui a gente já está em mais ou menos quanto? Entre 1,7 e 1,74, então a gente está mexendo com coisas da ordem de 0,04, né? Vamos ver até onde vai o software. Reduzo mais o meu epsilon. Eu tenho que dar um jeito de conseguir um delta, ou conseguir, aqui, tá vendo? Então agora, atenção aqui, essa escala aqui está agora 1,69, 1,7, 1,71, né? Não dá para enxergar, estou falando para vocês. E por aí vai, né? A gente pode reduzir mais esse, e vai ter que reduzir mais esse, tá certo? E é isso. Então, voltando ao zoom original, veja como ficaram pequenas as caixinhas, tá legal? Mas então, essa é a definição matemática de limite, tá bom? Você dizer que o limite existe e é igual a L, é você dizer que vale essa propriedade do gráfico da função poder ser confinado em caixinhas infinitamente pequenas em torno de um certo ponto do plano. Aí. Tá bem? É uma definição sofisticada, né? Uma coisa meio complicada. Essa formulação ela é feita no século XIX. É uma formulação que, quando as pessoas precisaram se preocupar em formalizar a matemática, em escrever livros didáticos e coisas assim, eles chegaram a essa formulação por épsilons e deltas dos limites. Tá bem? Então, vamos agora... Essa é a definição formal, tá certo? Outra história é você efetivamente calcular os limites, tá bom? Mas é claro que se você não entender bem essa definição, a vida complica, tá bem? Então, vamos pegar e vamos aplicar a definição em alguns casos especiais, tá certo? Então, tem dois casos que são bem fáceis e um caso que não é tanto assim, que eu trouxe aqui, tá bem? Vamos aplicar a definição nesse primeiro, só para ver como que ela funciona aqui, né? Então, são exemplos de cálculo de limite pela definição, tá certo? Então esse primeiro funciona assim. O primeiro exemplo, uma função constante, f de x igual a c, tá certo? Função constante. Nesse caso, eu afirmo o seguinte, né? Eu afirmo que o limite de quando x tende a p de f de x é igual a c, independentemente do p, para qualquer p. E a prova disso é a seguinte, a demonstração é assim, tem que começar com dado epsilon, né? Então, dado um epsilon maior que zero, a gente tem que fazer a escolha do delta, né? Tome. Delta igual a alguma coisa, de modo que se eu tiver 0 menor do que x menos p em um módulo menor que delta, tem que sair daqui que f de x menos, menos o L, tá certo? Aqui é o que está fazendo o meu papel do L. É o C, tá bem? Então, f de x menos c é menor do que epsilon. Agora, essa função constante, ela faz o seguinte, né? Esse lado aqui, da implicação, se você substituir a definição de f, isso aqui nada mais é do que c menos c, né? E que isso aqui dá zero sempre. Isso aqui dá zero, isso aqui dá igual a zero, tá certo? Então, nesse caso, não importa que delta você pega, ele sempre vai funcionar. A função constante ela é extremamente sem graça desse ponto de vista, tá certo? Então, aqui eu posso falar assim, eu posso falar, ó, tome delta maior que zero, qualquer,
qualquer. De modo que isso aqui vai implicar nisso, simplesmente porque o que está no final da implicação é sempre verdade, né? Pensando na interpretação gráfica, o gráfico dessa função é uma linha horizontal, constante, tá certo? A gente pode até marcar os eixos aqui, y e x. E aí, né, aqui está um P qualquer, aqui está P. Aqui então está a reta y igual a Czinho, que é igual ao L. E não importa o quão fina seja uma faixa horizontal que eu pegar em torno dessa reta aqui, né, eu posso pegar a minha faixinha bem fina, seja lá que faixa vertical eu colocar aqui, o gráfico vai estar sempre contido lá, né? Ó, tá certo? Então, essa faixa, inclusive, poderia ser gigantesca, que eu poderia pegar um delta constante igual a 10, sei lá, tá bom? Então, no caso da função constante, esse problema de você colocar o gráfico dentro do retângulo é trivial. Você não, qualquer retângulo serve, não tem. E isso mostra matematicamente que o limite é igual a C. Muito bem. Um exemplo que é tão simples quanto é o segundo. No segundo exemplo, a função é a função identidade, é a função f de x igual a x. Tá bom? Onde x é qualquer número real aqui. Qualquer número real. E, novamente, eu afirmo que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a p. Agora, novamente, para qualquer p. E a conta aqui é assim, a demonstração fica assim, né? Dado um epsilon maior que zero, tome o delta simplesmente igual ao epsilon. Você pode pegar a dimensão da faixa vertical igual à dimensão da faixa horizontal. Veja que isso funciona, tá bem? Daí, eu tenho que, se 0 é menor do que x menos p é menor que delta, então é claro que f de x menos p é menor que epsilon. Por quê, né? Pois o que está do lado direito da implicação aqui, se você substitui o significado de f, isso aqui é exatamente x menos p, tá certo? Menor que epsilon. Então é uma trivialidade, né? Se eu pego o delta igual a epsilon, então se x menos p em módulo é menor do que delta, que é igual a epsilon, então é claro que f de x menos p, que é igual a x menos p, vai ser menor do que epsilon. Então eu estou falando uma trivialidade. E o desenho aqui é assim, né? A gente sabe que o gráfico dessa função é uma reta com inclinação 1, né? O gráfico é uma reta com inclinação 1. A gente tem aqui o ponto de coordenada P, tá bom? A gente passa aqui a linha y igual a P, e para qualquer faixa horizontal que eu pegar, é só eu tomar, então, a faixa vertical com as mesmas dimensões. Se eu pegar essa daqui, dá tudo certo, né? Então, aqui eu vou ter P mais epsilon, P menos epsilon, e aqui também, né? E P mais epsilon, P menos epsilon. Tá vendo? Quer dizer, o retângulo, nesse caso, um quadrado serve, né? Por conta do gráfico ser essa reta com inclinação igual a 1. Mesmo no diagrama de flechas, essa função tem um diagrama de flechas mais fácil de todos, né? Que é um bocado de flechas verticais ligando cada ponto a ele mesmo, né? Certo? F de x igual a x. É claro que, se você pegar um ponto P qualquer, P, ele vai ser aqui levado
em f de p. Tá bom? E claro, né, se eu pego aqui um intervalo com raio epsilon, é só eu pegar o mesmo intervalo aqui no domínio, que vai dar certinho, ele vai cair inteiro dentro dele mesmo, que é ele mesmo, afinal, né? Então, no diagrama de flechas fica assim, tá bom? E no gráfico é assim. Então, para essas duas funções bem banais, né, bem simplesinhas, a gente tem facilidade, né, em encontrar as tais das caixinhas. E aí o negócio é que na medida em que a função vai ficando mais complicada, encontrar a caixinha também vai ficando mais difícil, tá certo? Essa que é a dificuldade técnica em você realmente calcular um limite, né? Você mostrar que um limite é aquilo que está sendo dito, tá bem? Então, quer dizer, a gente pode fazer essa conta para a função x², mas eu, por restrições de tempo, aqui eu vou omitir esse cálculo. Eu demoraria uns 10, 15 minutos para fazer essa conta. Eu vou omitir o cálculo, tá bom? E a gente vai, na verdade, a gente vai garantir esse item C simplesmente mencionando um teorema mais geral. Que agora eu vou entrar nas propriedades dos limites, que vão ser os resultados que facilitam, né, na verdade, que possibilitam a gente a calcular limites em situações concretas, né, em situações de funções que não são essas funções bobinhas aí que eu mostrei agora, tá legal? Então esse cálculo da x², para ganhar tempo, também a gente já fez bastante um trabalho mais técnico, agora eu vou omitir. Mas não é nada demais também. Bom, vou seguir aqui. Vamos começar a ver as propriedades, então. Então, as propriedades eu estou enunciando como teoremas, tá certo? Esses teoremas, eles estão enumerados igual nas notas de aula, para facilitar a nossa comunicação aqui. Mas eu acrescentei um teorema aqui na minha aula que não está nas notas, que é esse teorema 0, tá bom? Que é um teorema que diz o seguinte, que quando o limite existe, ele é único, tá bom? Então é importante ter isso claro, que se uma função f tende a L1 quando x tende a A, e f tende a L2 quando x tende a A, então L1 tem que ser igual a L2. É uma propriedade que é isso, se o limite é um número, então não é outro número, é só um. Tá? Se o limite existe, ele é único. Isso é um teorema que diz que o limite está bem definido, tá bom? Quando ele existe. Deixa eu ver que isso é interessante para pensar nos casos em que o limite não existe, que eu acho que vai ser só na aula que vem. Me parece que hoje não vai dar tempo de chegar a falar de o que é que acontece para que o limite não exista, né? Então, esse teorema 0, ele vai ter a ver com isso, tá bom? Ok. Então, o teorema 1 das notas de aula, de fato, ele te diz como que os limites se comportam com relação à soma de funções, à diferença de funções, à divisão de funções também, multiplicação, e a multiplicação por escalares, né, por uma constante C. Então, as hipóteses do termo, as condições são as seguintes. Vamos supor que C é uma constante e que os limites de f e g quando x tende a A, eles existem, tá bom? A conclusão é que vai existir o limite da soma e vai ser a soma dos limites, vai existir o limite da diferença e vai ser a diferença dos limites. Tá bem? Mais que isso, constantes saem para fora de limites, vai existir o limite do produto pela constante e vai ser igual a constante vezes o limite. O limite do produto também é o produto dos limites. Tá vendo? As propriedades são todas bonitinhas, tá certo? E vai existir o limite do quociente desde que o limite do denominador não seja 0. Então, no caso de um quociente, você ainda tem que tomar um cuidado para ver se o que está no denominador está indo para 0 ou não. Tá bom? Bom, então, usando essas propriedades de limites e as contas que eu de fato fiz no quadro, a gente pode concluir aquele limite que estava anunciado. Então, nesses primeiros exemplos, eu vou realmente enfatizar o que está sendo usado a cada etapa da continha. Tá bom? Vou começar aqui.
Então, é uma situação simples de usar que o limite do produto é o produto dos limites, tá bom? Então, o exemplo é assim. Está chamando de azinho? Tá, então vamos lá. Então, o limite de x tendendo a azinho de x ao quadrado é igual a quadrado. É como estava escrito com p, mas agora está escrito com azinho, né? Então, a gente tem que verificar isso daqui. Então, primeira coisa é o seguinte. Eu vou quebrar em itens aqui, tá? Uma primeira coisa é que a função que está sendo tomado o limite, x quadrado, ela é uma função produto. Ela é o produto da função x com a função x, né? X vezes x, x quadrado. Ok. Agora, no exemplo anterior, esse logo que eu acabei de fazer aqui, a gente sabe que o limite de quando x tende a A da função f de x igual a x é igual a A. Então, o limite que eu quero, ele é um limite de um produto, sendo que os limites de cada fator desse produto existem e são conhecidos, igual a A. Ou seja, o limite de x tendendo a A de x ao quadrado é igual o limite de x tendendo a A de x vezes x, pela primeira observação. Agora, pela segunda observação, eu sei que isso é igual o limite de x tendendo a A de x, que multiplica o limite de x tendendo a A de x. E aí, novamente, pelo exemplo anterior, eu sei que isso aqui é igual a vezes A, e, portanto, isso aqui é igual a quadrado. Então, vamos até dar nomes aqui. Essa é a observação 1, essa é a observação 2. Aqui, eu simplesmente usei a observação 1. Eu troquei a fórmula x quadrado pela fórmula x vezes x. Só isso. Agora, já na segunda igualdade, eu já estou empregando a observação 2, tá certo? A observação 2. Que diz que o limite existe é igual a, junto com o item número 4 do teorema 1, tá certo? Então, aqui também, o que está sendo usado é o teorema 1, item 4, que é aquele item que diz que se o limite dos fatores existe, os limites dos fatores existem, então também existe o limite do produto e ele é igual ao produto dos limites dos fatores, né? Então, estou usando esse item 4 aqui, para dessa expressão vir para essa. E, bom, uma vez que eu cheguei aqui, agora eu uso a fórmula 2 de novo, né? Aqui eu estou usando a observação 2, para substituir o limite de x tendendo a de x igual a A. É para isso. Tá legal? Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar com os limites, aplicando teoremas, né, aplicando propriedades e teoremas. E é importante nas continhas de vocês que vocês anotem exatamente que teorema e que propriedade vocês estão usando, tá certo? Para não acabar se confundindo com isso. Então, eu recomendo, nos primeiros exemplos, sempre fazer essas anotações de justificar o que está por trás de cada igualdade, tá certo? Procurem pensar realmente cada passo, né? Vamos ver aqui, esse daqui agora, um pouquinho mais complicado, um polinômio. Então eu vou também quebrar essa conta, né, em diversas aplicações do meu teorema. Vamos pegar esse daqui. Então, agora o exemplo é o seguinte, é a gente verificar que o limite, quando x está indo para o 2, de menos 3x² mais 2x mais 10, isso aqui é igual a 2. Tá bom? Então, eu novamente vou ter vários itens, tá certo? Quando você vê isso daqui, você tem que analisar parcela por parcela, para ver o que está acontecendo com os limites, tá bom? Então, vamos começar do 10. O 10 é a parte mais fácil. Então, primeira observação.
o limite de quando x tende a 2 da função constante igual a 10 é o próprio 10. Isso foi o primeiro cálculo pela definição que eu fiz. Eu mostrei pela definição que isso está correto. Então isso aqui é um exemplo anterior. Exemplo anterior. O primeiro exemplo anterior, aquele, né, que estava escrito aqui mesmo, inclusive. A segunda observação é com relação a essa parcela 2x. Vamos olhar para a parcela 2x. A parcela 2x, quando x vai para 2, eu tenho aqui 2x, eu sei que o limite de x indo para 2 da função x é igual a 2, certo? Isso aqui a gente também sabe pelos exemplos anteriores. E, portanto, eu posso tirar esse 2 de dentro do limite aqui, tá certo? Então, isso significa que isso aqui vai ser 2 vezes o limite de x indo para 2 da função x. E, portanto, isso daqui é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, por que eu preciso saber que o limite de x tendendo a 2 de x é igual a 2, que ele existe é igual a 2? Porque, bom, aqui eu estou usando o teorema, vamos ver que item do teorema. Esse item aqui que nos permite tirar constantes de dentro dos limites, constantes multiplicativas, tá certo? Então veja só, o limite, no caso seria f de x, seria a própria função x, e eu estou considerando c igual a 2, tá certo? A função 2 vezes x. Então, uma vez que o limite da função f existe, vale a propriedade 3. Então, aqui é o teorema 1, propriedade 3, tá certo? Que está sendo usado aqui, né? Teorema 1, propriedade 3, nessa igualdade aqui, para poder tirar a constante de dentro do limite. Tá legal? Beleza, agora vamos para outra parcela, que vai ser totalmente análogo, tá bem? Então, o raciocínio, na maior parte das vezes eu não vou escrever todas as justificativas, a gente vai simplesmente encadeando as igualdades, mas nesses primeiros, né, o raciocínio para a terceira parcela é exatamente o mesmo. A terceira parcela, a gente analisa assim, né, o limite de x indo para 2 de menos 3x ao quadrado. Isso aqui é menos 3 vezes o limite de x indo para 2 de x ao quadrado, que a gente já conhece e sabe que então isso aqui vai ser menos 3 vezes o 2 ao quadrado, e portanto isso aqui dá menos 12. Tá bom? Pois, então, qual que é o texto que vem aqui, né? Pois, os exemplos anteriores, né? Um cálculo feito anteriormente, implica que o limite de x indo para 2 de x ao quadrado é igual a 4, é igual a 2 ao quadrado, que é 4, e nós temos o mesmo item, o item 3 do teorema 1, tá certo? Mais o teorema 1, item 3, tá bom? Então agora eu consegui analisar cada parcela e eu vou usar o item do teorema que diz respeito de somas de funções, tá certo? Então, voltando para o enunciado, você vê o item 1. O item 1 do teorema, ele diz que se os limites envolvidos existirem, então o limite da soma é a soma dos limites. Então, aqui está enunciado para 2 funções, mas que poderiam ser 10 trilhões de funções, tá certo? Um número finito de funções sendo somadas, né? Se você sabe para 2, você pode concluir também para 3, 4, 5, enfim, estou somando 3 ali. Então, eu já descobri que cada uma das parcelas, o limite existe, eu já calculei, então eu vou poder usar agora esse item 1 do teorema 1, tá certo?
Então, portanto, o teorema 1, item 1, ele vai garantir que, vou até escrever aqui com mais espaço, vai ser que o limite original, né, o limite é x indo para 2, daquele polinômio, menos 3x² mais 2x mais 10, vai ser igual a, agora então é o teorema, né, 1.1. 1.1. Vai ser a soma dos limites, x indo para 2 de menos 3x² mais o limite x indo para 2 de 2x mais o limite x indo para 2 de 10. E aí, eles já foram calculados previamente. Vamos substituir os valores. O primeiro é menos 12. O segundo é 4. E o terceiro é 10. Aí, efetuando, está dando 2, né? Está dando 2. Que é o que tinha sido dito, tá certo? Está batendo com 2 aqui. Então, o procedimento básico dos limites é esse. Você tem que analisar as partezinhas menores, ver o que está acontecendo. E se der tudo certo, este é um exemplo em que está dando tudo certo, o teorema se aplica, e é isso que você tem que fazer. Tá bom? A gente ainda vai refinar bastante isso, né? Eu ainda estou me direcionando para coisa de verdade. Isso aqui ainda são os exemplos meio... Só para entender a lógica da coisa, tá certo? O que é importante aqui é a lógica, né, de cada... Onde que entra cada condição, onde que entra cada continha. Veja que as contas em si não são difíceis, mas tem uma novidade aqui que é você justificar, entender exatamente como que está sendo aplicado o teorema. Tá legal? Então, atenção aí. A lógica da coisa, né? Então, vencemos mais esse exemplo aí, usando propriedades dos limites. Muito bem, e mais uma desse tipo é uma de quociente. Então, agora eu vou fazer um pouco mais rápido, não vou talvez explicitar tanto os detalhes, tá certo? Mas veja o seguinte, vamos fazer uma análise no olho primeiro. Eu tenho um quociente x² menos 1. Quando eu boto menos 5 no x² menos 1, vai dar 25 menos 1, que é 24. Bom, ok. E isso aqui está sendo dividido pelo denominador x² mais 1. E quando eu boto menos 5 no x² mais 1, dá 25 mais 1, que é 26. E o que importa nisso? O que importa é que não dá zero. O denominador não está indo para zero, tá certo? Não está dando zero. E aí eu consigo então aplicar o meu último item, o item 5 do teorema 1, para expressar o limite dos quocientes, o limite de um quociente como quociente dos limites, tá certo? Então, vamos abrir o raciocínio aqui. Então, agora é um exemplo. Vou economizar um pouco já na escrita. A gente tem que calcular x indo para menos 5 da expressão x² menos 1, x² mais 1. Isso aqui é igual a o quê? Não sei, vamos ver. Né? Então, uma vez que o limite de x² menos 1, quando x vai para menos 5, ele é igual, por contas muito parecidas, pelo mesmo argumento dado no exemplo anterior, tá certo? Vamos colocar logo direto, ele é menos 5 ao quadrado, menos 1, que é igual a 24. Então aqui, por quê? É tudo de novo. Vai ser o teorema 1, parte 1, junto com o teorema 1, parte 3, junto com conhecer o limite de x², junto com conhecer o limite de uma função constante.
né? É um polinômio assim como o anterior era um polinômio. Não tem nenhum. Então aqui é pelo exemplo anterior. Então tem que vir todo aquele texto ali, aqui. Estou abreviando isso. Agora é uma vez que duas coisas, né? Isso aqui é a primeira coisa e a segunda coisa é a análise do denominador, né? A análise do denominador é que o limite de x² mais 1, quando x vai a menos 5, isso aqui dá menos 5 ao quadrado mais 1, que é 26. Tá bom? 26. Novamente, por conta dos exemplos anteriores. E aí tem que chamar atenção a isso. O 26 é diferente de 0, tá certo? Ele não é 0. Aí agora foi, né? Então o teorema 1, o item era o item 5, né? Item 5. Ele vai garantir que o limite original, que é a estrelinha, é igual ao quociente dos limites, limite de x indo para menos 5, x² menos 1, limite x indo para menos 5, x² mais 1, e portanto isso aqui está dando 24 sobre 26, tá bem? E isso resolve o nosso problema. Você ainda pode simplificar, né? 12 por 13, dividindo por 2, em cima e embaixo. Então isso é um exemplo de aplicação da propriedade do quociente, tá bom? Esse é o exemplo de aplicação. Então esses são os limites meio desinteressantes, na verdade, porque tem um teorema que é só você colocar os números na fórmula e você tira o limite e pronto. Então, o trabalho não está aqui, né? Aqui o importante é entender a lógica, entender como que você aplica os teoremas, né? Como que as coisas estão acontecendo. Mas o nosso problema, na verdade, vai ser normalmente um pouco mais complicado do que esse, tá bem? Olha só, eu quero começar a usar agora o segundo teorema que tem nas notas de aula. Esse aqui, a gente vai usar ele amplamente, tá? A gente vai usar ele quase que o tempo todo. Olha que legal, duas funções f e g, tá certo? Que coincidam no intervalo azinho menos delta, azinho mais delta. Com exceção, talvez no azinho, tá certo? Pega duas funções f e g desse jeito. Então, se o limite de g existe, o limite de f também existe e eles vão ser o mesmo. Esse teorema ele diz uma coisa importante sobre os limites, que é o seguinte, que o valor de um limite de uma função, quando x vai para um certo pzinho, no enunciado aqui tá azinho, ele não depende em nada da função estar ou não definida no p, e muito menos do valor, se ela estiver, tá certo? Ela depende somente do que está acontecendo com a função em torno do p. Então esse teorema 2 ele tá falando algo nesse sentido. Aí. E aí, como vamos ver o primeiro exemplo disso? É o seguinte. Esse aqui, x² menos 1, dividido por x menos 1, quando x tende a 1, tá certo? Então, eu vou fazer os outros também, mas vamos começar com ele. Então veja que, já fazendo uma análise preliminar, se você botar 1 na fórmula, você vê que dá uma coisa errada. Não é a regra do quociente, simplesmente, porque o denominador está indo para 0. E quando o denominador está indo para 0, a resposta não é alguma coisa dividido por 0, porque como a gente já conversou umas vezes aqui, não se divide por 0 no cálculo 1, tá bom? Então, vamos lá, o exemplo é o limite de x indo para 1, de x² menos 1, dividido por x menos 1. Tá bom? Então, aqui nós estamos diante de uma indeterminação, tá certo? Uma indeterminação. Eu já vou começar a introduzir esse vocabulário.
Por que que a gente fala em determinação? Porque é um caso que não está coberto pelo teorema, num primeiro momento. Tem uma razão melhor para chamar de indeterminação, mas a gente vai chegar lá ainda. Então veja que isso aqui não está coberto pelo teorema, tá certo? Quer dizer, isso aqui é uma coisa do tipo 0 dividido por 0, e portanto isso não é a resposta, tá certo? O teorema não vai te dizer isso, ele não está nas condições. Então o que você tem que fazer aqui é o seguinte, dar um jeito de eliminar essa indeterminação, tá legal? Então tem que ser feito algum truque algébrico, alguma manipulação algébrica, para ver se a resposta, já que não veio a resposta do teorema 1, vamos ver se a resposta não vem do teorema 2, tá legal? Muito bem, então, o truque aqui é o seguinte, é você escrever o que está sendo tomado limite, né? Limite x indo para 1, como x² menos 1, você escreve como x² menos 1 ao quadrado. Então, observe que o numerador, ele já está dado aqui como uma diferença de quadrados. Tá bom? Essa é a primeira observação. X menos 1. E aí, entra aqui uma das fórmulas mais importantes no cálculo 1, tá certo? Que eu vou lembrar a vocês qual que é a fórmula da diferença dos quadrados, tá bom? Então, muita atenção, a gente vai usar essa fórmula bastante. É o seguinte, que uma diferença de quadrados, a² menos b², ela é sempre igual ao produto da diferença pela soma, tá certo? A menos b, a mais b. Isso aqui é uma identidade para números reais quaisquer, a e b. Então esse aqui é o lembrete importante, tá certo? Você sabe fatorar a diferença de quadrados. É um tipo de fatoração. Lembre-se, pega uma expressão e escreve como um produto de outras duas expressões. Ok, então é essa fórmula que vai entrar aqui. A demonstração dessa fórmula é super simples, basta você aplicar a distributiva aqui, tá certo? O tal do chuveirinho, como vocês gostam de dizer, não é verdade? Você escreve a menos b vezes a mais b. Como? Bom, o a tem que multiplicar o a e o a tem que multiplicar o b, certo? Então isso aqui fica a² mais ab. Assim como o menos b tem que multiplicar o a, então fica menos b a. E aqui fica menos b vezes b. Bom, vou até ser mais. Então, a vezes a, vai. Tá vendo? Então, foi todo mundo com todo mundo aqui. 4 termos, né? Muito bem, só que AB é igual a menos, né, menos B. Bom, quer dizer, AB é igual a BA, tá certo? A ordem dos fatores não influencia no produto. Né? Então, AB igual a BA, isso aqui se cancela. E isso aqui dá certinho, a² menos b ao quadrado. Então essa identidade resolve o nosso problema, tá certo? Por quê? Porque, bom, reconhecendo aqui azinho como x e bzinho como 1, vamos colocar aqui, azinho, x, bzinho, 1, essa diferença de quadrados se torna o seguinte, o limite de x indo para 1, de x menos 1, que multiplica x mais 1, dividido por x menos 1. E você encontrou, então, um cancelamento, que a fórmula original não te mostrava esse cancelamento. Aqui tem, então, o cancelamento de x menos 1 com x menos 1. Agora vejam que isso aqui, essa conta toda apenas está certa para x diferente de 1, tá certo? Quer dizer, você não pode começar com x igual a 1 para chegar nisso daqui, ainda que o lugar onde você chegou esteja bem definido para x igual a 1. Então, pulando aqui a parte amarela, vamos terminar a conta aqui. Então, vou até reescrever. Aquela continha diz que, então, que o limite de x tendendo a 1 de x² menos 1 por x menos 1 é igual ao limite de x tendendo a 1 do x mais 1
x mais 1. E muito bem, essa daqui é 2, né? Bom, posso até escrever um pouquinho mais, né? Isso aqui, então, pelos exemplos anteriores, isso aqui é 1 mais 1, que é 2. Tá bom? Então, tudo aqui está funcionando por quê? Por causa do teorema 2, tá certo? Aqui, vamos explicitar o que eu estou usando. Eu estou usando o teorema 2, tá bem? Sendo f de x a minha função da fórmula dada, x² menos 1 dividido por x menos 1. E eu estou usando g de x igual a x mais 1, E aquele cálculo feito aqui no primeiro quadro, ele diz que f de x é igual a g de x para todo x diferente de 1, certo? Que são exatamente as condições do teorema 2, né? Você vem aqui no teorema 2, sejam fg funções que coincidem num certo intervalo, com exceção talvez do centro desse intervalo. Se um limite existe, então o outro também existe e eles são iguais. Portanto, é o que eu estou concluindo aqui. Sendo que no cálculo do último limite eu estou usando os exemplos anteriores, tá bem? Exemplos anteriores. Isso a gente já sabe. Tá aí. Então esse é o nosso primeiro exemplo de verdade de cálculo de limite, tá certo? Os exercícios de limite, a dificuldade deles é essa. Você tem que eliminar uma indeterminação. Bom, se não tem indeterminação, é direto. Agora, se tem indeterminação, você precisa administrar ela de alguma maneira, você precisa eliminar ela, uma coisa assim. E aí, nessa hora, vão ser importantes as identidades algébricas, tá certo? Por exemplo, essa daqui, para começar, né? Então, esse é um exemplo mais parecido com os exercícios de limite mesmo. Então, alguma pergunta? Essa fórmula da diferença dos quadrados, ela é fundamental, tá certo? Ela é o que ajuda a gente o tempo todo. Então, deixa eu voltar rapidamente aqui para o nosso exemplo de noção intuitiva. Ó. Então, lembra que a nossa pergunta era exatamente essa, ó, se esse limite aqui era 2. Então, eu consegui dizer o que isso significa e comprovar que isso está certo, usando as propriedades, os teoremas e coisas assim, tá certo? Então, missão cumprida, tá bem? E aí, com relação à velocidade instantânea, você pode fazer uma conta muito parecida, tá legal? E concluir que ela de fato é 49 metros por segundo. Então, voltando para o nosso problema original da velocidade instantânea, então, agora, o exemplo é calcular o limite de quando t vai para 5 segundos, que era, né, no exemplo original, do quociente ΔS sobre ΔT. Então, substituindo a fórmula, isso aqui era S de t menos S de 5, opa, é o limite disso, né? É o limite de t indo para 5, de ST menos S 5 dividido por t menos 5. Agora a fórmula de S é, então aqui é o limite de t indo para 5, de 4,9 t ao quadrado menos 4,9 vezes 5 ao quadrado. Tá bom? Deixa o 5 ao quadrado como 5 ao quadrado mesmo. Dividido por t menos 5. Ok. Eu coloco 4,9 em evidência e tiro do limite, logo de cara. Isso aqui é 4,9 vezes o limite de t indo para 5, de t ao quadrado menos 5 ao quadrado, dividido por t menos 5. E você reconhece que isso aqui é o exemplo anterior disfarçado, tá certo? Então, aqui fica... Eu troquei o 1 ao quadrado pelo 5 ao quadrado, mas é exatamente a mesma conta, né? Então aqui fica 4
4,9, tá bem? Limite de t indo a 5, de t menos 5, t mais 5, t menos 5 embaixo, cancelou, teorema 2, vem aqui e isso aqui dá o limite de t indo para 5, de t mais 5, e esse último aqui nada mais é do que 5 mais 5, e portanto aparece o 49. Esse é o cálculo da velocidade instantânea, tá certo? No modelo do Galileu aí, tá bom? Sempre funciona assim. Podia ser, na verdade, qualquer função quadrática que a resposta ia sair por alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, ok, deu 4,9 vezes 10, né? E, portanto, a velocidade instantânea em t igual a 5 é igual a 49 metros por segundo. Tá mais do que comprovado, tá certo? Usando os teoremas, usando a definição, é isso. E adiantando um pouco umas coisas, lá na aula 10, a gente vai voltar nesse exemplo e vai descobrir que isso aqui é o cálculo de uma derivada, tá bom? Mas não se preocupem com isso agora, o assunto ainda é limites, em geral, não necessariamente são derivadas. Ok? Então vamos entender graficamente um pouco o que está acontecendo aqui. Eu vou, no GeoGebra, eu quero fazer um gráfico, tá certo? Eu vou fazer o gráfico dessa função. Vamos fazer o gráfico dessa função do primeiro exemplo, tá legal? Veja só o que está acontecendo. Quando eu faço aqui y igual ao quociente de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, o que dá é exatamente uma reta, tá certo? E essa reta tem um ponto correspondente ao x igual a 1 bem definido, que é o 2, tá vendo? Então, apesar de originalmente a gente ter uma indeterminação na função, quando você olha para o gráfico dela, você vê que não parece ter indeterminação nenhuma, né? A gente já se encontrou com esse fenômeno antes, lá nas minhas primeiras aulas, com essa função do terceiro exemplo aqui, tá certo? Nessa função, a gente também foi capaz de encontrar um cancelamento, lá voltando na outra aula. Eu não vou fazer a conta aqui agora, vou deixar como exercício para vocês. Mas voltem ali na aula de número 2 e olhem a continha que está feita lá. Isso vai te mostrar como calcular esse limite aí, tá legal? Quer dizer, lembrando o seguinte, o numerador se fatora como x menos 4 vezes alguma coisa, vai cancelar o x menos 4, o x menos 4 vai dar um número. É isso. Então essa é fica como exercício para vocês calcular esse limite aí, além dos que tem na lista, né? Ok. Então, indo para o nosso tópico final de hoje, a gente chega nessa noção de continuidade de uma função. Tá legal? Então, a definição de continuidade é a seguinte: a gente diz que uma função f, ela é contínua em um ponto do seu domínio. Então, a continuidade é só para pontos do domínio da função, tá bom? Se o limite da função, quando x tende a p, é igual a f de p. Então, a função é contínua num ponto quando, de fato, os valores dela se tornam somente próximos do valor dela no p, desde que a variável fique suficientemente próxima do p. Ok? Então, as funções contínuas, elas são aquelas funções para as quais a gente tem alguma chance de obter aproximações. Muito bem, na aula passada eu expliquei para vocês que uma das coisas que o cálculo faz é, você conhecendo alguns valores de uma função, por exemplo, as trigonométricas, a gente conhece aquela meia dúzia de valores lá. Ou então o ln. O ln a gente conhece, na verdade conhece um valor, não é verdade? Que é o ln de 1 dá 0, não é? Aí você fala, ln de e é 1, mas e é quanto? Bom, então,
Então, o cálculo ele tem como uma das suas aplicações você descobrir como que você pode aproximar funções a partir de alguns valores conhecidos delas, tá legal? Então, uma maneira de refrasear a definição de continuidade é o seguinte: uma função é contínua em P se f de x é aproximadamente f de p quando x é aproximadamente p. E em termos quantitativos, isso significa que para qualquer erro máximo admissível epsilon maior que zero, existe uma margem de segurança suficiente, delta, tal que, desde que o seu x fique dentro dessa margem de segurança em torno do ponto P, a aproximação f de x aproximadamente f de p, ela não estará mais do que epsilon errada. Tá bom? Então, inclusive, pelo que me consta, essa é a razão da letra grega epsilon ser usada nessas definições. É epsilon de e de erro, tá certo? Então, eu te dou um erro máximo possível, você descobre uma margem de segurança que garanta que qualquer aproximação do tipo f de x aproximadamente f de p, tá bom? Não esteja mais do que epsilon errada, tá? Então, a continuidade ela é a hipótese fundamental do cálculo 1, né? São as funções que podem, de alguma maneira, ter informações obtidas a partir do conhecimento apenas de alguns dos valores delas, tá? Essa é a definição de continuidade. E bom, é claro, você pode refrasear as coisas que a gente falou sobre limites para continuidade também, em termos do gráfico, em termos do diagrama de flechas, tá certo? Os desenhos vão ser muito, muito, muito parecidos com os que eu já fiz, só que no lugar de y igual a L, no lugar do L, você vai ter f de p, vai ter o valor da função no p, ok? E aí atenção ao seguinte, né? Sumarizando então a continuidade, para uma função ser contínua em um ponto, tem que acontecer o seguinte: em primeiro lugar, o ponto tem que estar no domínio da função. Você não fala de continuidade de uma função em um ponto fora do domínio dela. Então, atenção a isso. Ok? Além disso, o limite tem que existir, x indo para p, o limite de f de x tem que existir, e esse limite tem que ser igual ao valor da função no p. Ok? E bom, a gente fala que uma função é contínua simplesmente se ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. É isso. Então temos algumas, como os exemplos que eu fiz o cálculo, digamos assim, mais na marra, né? A gente já sabe então que as funções constante, que a função g de x igual a x e que a função h de x igual a x ao quadrado, elas são contínuas, porque eu fiz essas contas agora há pouco e mostrei que vale a definição. Então, quando a gente fala numa função contínua, a ideia que a gente tem é que você é capaz de desenhar o gráfico dessa função, se ele estiver suportado sobre um único intervalo, sem você tirar o seu lápis do papel, tá certo? Então, a ideia intuitiva de continuidade é que o gráfico de uma função contínua, ele não terá saltos, ele não terá buracos, tá certo? Você vê que a gente tem uma linha cheia e uma linha só, né? Sem saltos como esse, por exemplo. Então, nessa figura, a gente vê uma função que não é contínua no x igual a 1, tá certo? Tem um salto aqui, e se você pegar uma faixa horizontal suficientemente fina, tá certo? Uma faixa horizontal aqui, não interessa o quão magrinha você pegar a tua faixa vertical, o gráfico não vai estar contido nela, né? Vamos fazer essa figura. Então vamos pegar, isso aí é uma função definida por partes, tá certo? Você pega uma função que é uma parábola assim, até um certo momento, digamos o momento 1, tá bem? Então a fórmula é f de x é x ao quadrado quando x é menor do que 1, digamos que aqui fique aberto então o gráfico, e daqui para frente você bota uma constante, pode ser por exemplo a constante 3, vai? Coloca aqui o gráfico, daqui para frente, constante igual a 3. Então é uma função definida por partes, né, como a gente viu rapidamente para a função módulo, mas que nas notas de aula tá claro ali. A gente vai usar esses exemplos de vez em quando. Então vale 3 se x é maior ou igual que 1. Uma função definida por duas fórmulas, dependendo de onde está a sua variável. Então, se você pega uma faixinha horizontal desse tamanho, por exemplo, não interessa o quanto magra você pegar a sua faixinha vertical,
o gráfico jamais vai estar contido nela, porque ele está passando por fora aqui. Isso significa, então, que a função não é contínua nesse ponto. Então, quando o gráfico da função dá um salto, esse é um dos casos em que falha a continuidade, tá certo? E veja que saber que f de 1 vale 3 não tem nada que ver com falar quanto que vale f aproximadamente perto do 1. Tá vendo? Porque os valores da função perto do 1 são ou 3 aqui, ou então aqui sobre essa parábola, aqui, x², tá certo? E, portanto, isso não nos dá chance nenhuma de conseguir descobrir os valores aproximados da função aqui perto do 1, conhecendo apenas o valor no 1, que é igual a 3, tá certo? Então, esse é um exemplo de descontinuidade, mas as descontinuidades podem ser muito mais feias do que isso, tá? A gente vai explorar isso na aula que vem. Aqui tem um outro exemplo de descontinuidade, algo que se assemelha a uma hipérbole, né? Definida como 0 no 0. Então, aqui também a gente tem o gráfico de uma função descontínua. E aí, a boa notícia é a seguinte, aqui tem mais um, enfim, é que as nossas funções básicas, elas são todas contínuas. Isso significa que se você precisar calcular o limite de qualquer polinômio, de qualquer função racional, exponencial, trigonométrica, potência, logarítmica, tá certo? É só você substituir o valor, contanto que o limite esteja sendo tomado dentro do domínio da função. Então, para cada uma dessas famílias de funções, pode ser feita uma conta com épsilons e deltas, que te garante que ela é contínua. Se a gente tivesse tempo, tipo uma aula inteira para fazer isso, eu poderia fazer tranquilamente, tá certo? A gente, no cálculo 1, passa por cima disso e assume, enfim, que vocês podem olhar isso aí nos livros, tá certo? Então, esse é o teorema 3. Então, com o teorema 3, a gente pode sair calculando esses limites, que eu vou chamar de triviais, tá certo? Porque basta você substituir os valores. Então, no primeiro, a gente tem um polinômio, já vimos isso hoje. No segundo, você tem um quociente, já vimos isso hoje também, é só substituir o valor. O terceiro já tem uma exponencial. No quarto, uma trigonométrica, outra trigonométrica, e no quinto, um logaritmo. Então, esses últimos 4 eu vou escrever no quadro, cada um é uma linha, cada uma dessas linhas com a mesma justificativa. Então, vamos fazer isso para encerrar hoje. Quer dizer, quais são as respostas, né, desses 4 últimos e por quê? Enfatizando que os outros aí a gente já fez as contas hoje, tá certo? Mas que poderia ser feito também com a seguinte justificativa. Então, esses exemplos, todos eles são da forma: o limite de x tendendo para alguma coisinha aqui, de alguma expressão aqui, é igual o que eu vou escrever aqui, pois f é contínua em P. Então, no caso, a minha estrelinha aqui é o P, o que está dentro do limite é F, e aqui o que vai entrar é simplesmente F de P. Então, graças ao terceiro teorema, né, teorema 3, a gente vai poder concluir isso para cada um daqueles exemplos. Então, esse mesmo texto serve para todos, tá bom? Vamos lá, eu tinha um exemplo, como que era? E elevado a menos x, o exemplo C. O limite de E elevado a menos x, quando x está indo para menos 1, que está escrito ali. Tanto faz, por quê? Porque a função exponencial, o domínio dela é todos os números reais, ela é contínua em todos os números reais, seja lá que número você botar aqui, vai ser simplesmente substituir o valor. E menos 1, que é igual a... Lembrando de, né, bom, E menos 1 é E elevado a 1, que é E. Ponto. É só isso. A trigonométrica vai ser a mesma coisa. Então, o item D, que é um seno, indo para... o x está indo para 0, a tendência que é 0, seno de x, isso aqui dá seno de 0. Que é 0. Então, esses casos, eles são completamente triviais. Se você está na condição de continuidade, não é uma indeterminação, tá certo?
é só substituir o valor. É uma coisa aí lá do pré-cálculo, tá certo? Então, o que mais? Era um cosseno de x com o x indo agora para 4π. Bom, é cosseno de 4π. Cosseno de 4π é igual a cosseno de 2π, que é cosseno de 0, que é 1. Não é verdade? Então, limpo assim. Enquanto que no item... Opa, pulou o F, né? Foi E para G. Enfim. Agora LN. Então, a gente pula a letra F. O X está indo para 5, LN de X. O teorema 3 garante que o LN é contínuo no seu domínio, que é o semi-eixo aberto positivo. LN, opa, era quanto a tendência? Perdão, 25, não era 5, né? 25. LN de 25. Que para conhecer o valor você tem que recorrer a uma tabela, a uma calculadora. Então aqui para o cálculo 1 você pode deixar exato assim, LN de 25. Então esses são os cálculos de limite por continuidade, que são os casos triviais, tá bem? E a gente continua a partir daí na aula que vem. Deixa eu só dar um gostinho para vocês do que tipo de coisa que a gente vai fazer. A gente vai começar a calcular uns limites assim, olha só. Uns limites que são indeterminações e que, portanto, os resultados fáceis não se aplicam. E que a gente vai ter que manipular essas expressões, tá bom? E a gente vai falar também de limites laterais e funções compostas. E entender uma coisa que eu não falei ainda hoje, que é como é que funciona quando o limite não existe. Graficamente, em termos dos diagramas de flechas e etc, tá certo? O que é você negar a existência do limite. E a gente vai dar esse exemplo clássico aqui, da função seno de 1 sobre x. Ok? Então, por hoje tá bom. Muito obrigado. Até a próxima. Encerrando.